Sabe, quando a gente pensa em buracos negros, a imagem que vem à cabeça de monstros cósmicos, né? Eternos, que engolem absolutamente tudo, até a própria luz. Mas e se eu te dissesse que esses gigantes, que parecem imortais, na verdade têm um fim? Pois é, eles podem morrer. E o jeito que isso acontece, nossa, é uma das ideias mais espetaculares de toda a física. Então, vamos mergulhar nisso. Parece um paradoxo total, não é? A gente sempre ouviu que nada, absolutamente nada escapa de um buraco negro. Nem a luz. Então, como é que ele pode brilhar? Porque sim, é isso mesmo que acontece. Buracos negros brilham. Mas claro, não do jeito que a gente imagina. A chave para resolver esse mistério todo foi encontrada lá nos anos 70, por ninguém mais, ninguém menos que Stephen Hawking. E o que ele descobriu, olha, não só virou de cabeça para baixo o que a gente sabia sobre buracos negros, mas também abriu uma frestinha, sabe? Uma pequena janela para um dos maiores desafios da ciência: unificar a física. Então, para a gente entender como isso é possível, a primeira coisa é: a gente precisa ajustar a imagem que temos de um buraco negro na nossa cabeça. Sabe, é preciso uma mudança de perspectiva mesmo, deixar de lado aquela ideia de que ele é um objeto e começar a pensar de um jeito completamente novo. Para começar, vamos lá. Um buraco negro não é uma bola de matéria super densa, não mesmo. Ele é, na verdade, uma região do espaço. Pensa numa área delimitada por uma fronteira invisível que a gente chama de horizonte de eventos. Cruzou essa fronteira, já era, não tem mais volta. É muito importante guardar essa ideia. Um buraco negro é uma região, não uma coisa. Isso aqui vai ser a chave de tudo. Ok, agora a gente vai para o centro do problema que o Hawking estava encarando. No século XX, a física meio que se dividiu em dois reinos, sabe? Dois mundos que, apesar de serem um sucesso absurdo em explicar o universo, simplesmente não conversam entre si. De um lado, a gente tem a relatividade geral, do Einstein. É a lei do universo grandão, sabe? O mundo da gravidade, dos planetas, das galáxias. E do outro lado, a gente tem a mecânica quântica, que é a lei do universo minúsculo, o mundo das partículas, dos átomos. E olha, cada uma no seu quadrado, elas são perfeitas. Só que aí é que tá o problema. Elas não se falam. É como se falassem idiomas diferentes. Se você tenta usar as regras de uma no mundo da outra, nada faz sentido. Simplesmente não funciona. Para ter uma ideia, o próprio Einstein passou os últimos anos da vida dele tentando juntar as duas e não conseguiu. O ponto-chave é que o universo tem lugares onde esses dois mundos são forçados a se encontrar. E um desses lugares é a tal da singularidade, bem no centro de um buraco negro. Para descrever o que acontece ali, a gente precisaria das duas teorias funcionando juntas. E é exatamente nesse impasse, nesse beco sem saída da física, que o Stephen Hawking entra em cena. Só que a sacada do Hawking foi genial. Ele não tentou descrever o que acontece lá no centro do buraco negro. Não. Em vez disso, ele fez uma pergunta diferente, muito mais esperta. O que será que acontece se a gente aplicar as regras da mecânica quântica bem na bordinha do buraco negro? Sabe, naquela fronteira, o horizonte de eventos. Para a gente entender a resposta dele, a gente precisa saber de uma coisa da mecânica quântica que é meio maluca. Para a física quântica, o vazio do espaço não está vazio de verdade. Na real, ele é tipo um mar fervilhando de energia, onde o tempo todo, em todo lugar, pares de partículas e antipartículas virtuais simplesmente aparecem do nada e desaparecem, se aniquilando num piscar de olhos. É uma loucura que acontece em todos os cantos do universo, agora mesmo. Agora, imagina só essa dança de partículas acontecendo bem na fronteira de um buraco negro. De vez em quando, pode acontecer uma coisa extraordinária. Um parzinho desses nasce exatamente em cima da linha do horizonte de eventos. E o que acontece? Uma das partículas cai para dentro do buraco negro e a outra escapa. A que caiu, já era, tá perdida para sempre. Mas a que escapou, essa se torna uma partícula real de verdade e sai viajando pelo universo. Só que na física, não existe almoço grátis. Para essa partícula se tornar real e conseguir escapar daquela gravidade absurda, ela precisa de energia. E de onde ela vai tirar essa energia? Bom, só tem um lugar possível: do próprio buraco negro. É como se ela roubasse um pouquinho de energia para poder fugir. Essa fuga constante de partículas, cada uma roubando um tiquinho de energia, é o que a gente chama de radiação Hawking. E para alguém olhando de longe, o efeito é como se o buraco negro estivesse brilhando. Ok, então vamos juntar as peças. Se um buraco negro está o tempo todo perdendo energia por causa dessa radiação, o que isso significa para o futuro dele? Pois é, isso nos leva diretamente à forma como eles um dia encontram seu fim.
E a resposta para isso está na equação mais famosa da história da física. Sim, ela mesma. Energia e massa, no fundo, são duas faces da mesma moeda. Uma coisa pode se transformar na outra. O raciocínio, então, é direto. Se o buraco negro está perdendo energia por causa da radiação Hawking, ele também tem que estar perdendo massa. É uma consequência direta. Muito, mas muito lentamente, ele vai encolhendo. E ao longo de eras que a gente nem consegue imaginar, ele continua nesse processo. Encolhe, encolhe, encolhe. Até que, um dia, ele simplesmente evapora por completo. Isso, claro, nos leva a uma pergunta bem óbvia. Esse processo de evaporação, ele já está acontecendo agora com os buracos negros que a gente vê por aí no universo? A resposta é sim e não. Sim, a radiação Hawking está acontecendo o tempo todo em todos eles. Só que, para os buracos negros gigantes que a gente conhece, o processo é mas tão lento que eles ainda ganham muito mais massa comendo gás e estrelas do que perdem com a radiação. Então, no final das contas, hoje em dia, eles ainda estão crescendo. Mas agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Mais uma viagem longa, para um futuro mas tão distante, que é quase impossível de conceber. Um tempo em que todas as estrelas do universo já se apagaram e as galáxias estão se desfazendo. A escala de tempo para isso acontecer é o que mais impressiona. A gente está falando de 10 elevado a 100 anos. Tenta imaginar, é o número 1 seguido de 100 zeros. É um tempo inimaginável. E é nessa era escura e futura do universo que os buracos negros finalmente vão começar a perder a batalha contra a evaporação. Se a gente pensar numa linha do tempo cósmica, nós vivemos hoje na Era das Estrelas. Depois dela, vai vir a Era Degenerada, só com os restos de estrelas mortas. E por último, bem no final mesmo, vem a Era dos Buracos Negros. Eles serão os últimos grandes objetos do universo, lentamente se dissolvendo no vazio. Lá nesse futuro distante não vai ter mais nada para alimentar os buracos negros. A única coisa que vai restar é o processo lento e implacável da radiação Hawking, corroendo eles partícula por partícula até que o último buraco negro do universo desapareça num flash final de luz. Pensa bem, a radiação Hawking é uma das poucas pistas que a gente tem nesse quebra-cabeça gigantesco que é juntar a gravidade com o mundo quântico. Nós fomos a primeira geração a ver uma foto real de um buraco negro. Talvez a gente seja também a primeira a conseguir confirmar que essa radiação existe de verdade. Mas isso tudo leva a uma pergunta ainda maior, mais ambiciosa. Será que seremos nós, a nossa geração, que finalmente vai conseguir unificar a física? O sonho que nem mesmo Einstein conseguiu realizar?